O tema dessa elite não é de uma mudança, né? É modernizadora a partir do capitalismo industrial, mas o contrário, é uma continuidade. Né? O grande instrumento, a grande preocupação dessa elite é o controle do Estado. Né? Essa elite, dos donos do mercado, né? No caso aí, industriais e latifúndio, né? Quer dizer, precisava do controle do Estado. Por que precisa do controle do Estado? Ora, porque precisa do orçamento, precisa saquear o orçamento, usá-lo, né, para a elite, não para a sociedade como um todo. Né? Precisa fazer isenções fiscais, como vocês muito bem sabem. Isenção fiscal eu fico com o lucro, vocês otários com o prejuízo. Né? E coisas do tipo, você precisa da justiça do Estado, claro, você precisa criminalizar o seu inimigo, você precisa da polícia do Estado, ou seja, sem o Estado, nenhuma elite continua elite. Né? Então a posse do Estado para a elite, né, ela é fundamental. E o que foi que aconteceu em 1930? Essa elite perde o poder político. Né? Ela perde o poder político para Getúlio Vargas, né, que era um líder de elites subalternas, não é isso? A Revolução de 30 vai ser uma articulação da elite subalterna mais e mais importante do Rio Grande do Sul, junto com elites nordestinas, etc., que vão de encontro ao pacto da República Velha, mas não apenas isso. Já entra pela primeira vez o povo, entre aspas, né? E o povo vai ser quase sempre a classe média do Brasil. É isso que vai ser chamado de povo entre nós. Né? Porque a classe média no tenentismo já estava querendo ir de contra as fraudes da República Velha, etc, etc. Né? E esse pessoal vai ser a base, digamos assim, popular para a tomada de Getúlio Vargas. Né? Isso vai ser extremamente importante, porque o grande inimigo dessa elite, a gente tem que ver o seguinte: essa elite não se moderniza. Ela é a mesma que estava na República Velha. Ela vai, ao máximo, assumir outras máscaras, que é exatamente o ponto que explica esses 100 anos de 1930 até aqui. Né? O grande inimigo dessa elite vai ser o sufrágio universal. Né? Por conta disso, na República Velha, menos de 1% votava. Né? E só votava quem tivesse dinheiro. Né? Exatamente o grande projeto dessa elite é isso, a mitigação, né, a mitigação do sufrágio universal, né? E de como ela pode ideologicamente dominar a sociedade. Foi isso que essa elite percebeu muito rapidamente, ou seja, quando ela viu que não iria recuperar o Estado, no caso de Getúlio, tentou uma retomada do Estado pela via militar, perdeu. Né? Tinha um exército de 25 mil paulistas contra 25 mil gaúchos. Né? Esperava-se uma ajuda de Minas Gerais, não aconteceu e houve o recuo dessas forças e a perda militar em 1932, praticamente, inviabilizou a saída política e militar normal de tomada do poder. O que foi que essa elite pensou? Aí essa elite fez o plano dela, que demora até hoje. E que foi um plano, embora seja demoníaco, presidente, foi muito inteligente. Porque a inteligência ela pode ir para o mal. Né? Não é isso? Eu sempre costumo dizer que inteligência não é o bem. Né? Contrário. Não é isso? Quer dizer, você sempre age de modo inteligente quando você age a longo prazo. Né? E você é burro quando você age a curto prazo. Em qualquer esfera da vida. Né? Imagine, né? Quando você planeja a tua família a curto prazo, vai ter algum problema depois. Isso vale especialmente para a política. Como foi que se montou essa política a longo prazo? Ora, a partir do controle ideológico. Né? As ideias. A gente quase nunca pensa o quão importantes são as ideias. Não é isso? A gente sempre pensa, isso é uma ilusão no capitalismo, né? Que a gente sempre pensa que o dinheiro manda em tudo, ou então quando não é o dinheiro é o poder.
Né? Então, dinheiro e poder, coisas que são palpáveis, etc., que a gente imagina, né? Quer dizer, que não tenha nada a ver com esse universo mais simbólico das ideias, etc. Um outro problema para que a gente perceba a importância das ideias é que tem outra ilusão. Né? Nesse mundo que é dominado por dinheiro e poder, a gente sempre imagina que as ideias são individuais. Que cada um de nós temos ideias, né? Desenvolvemos ideias. Associadas às ideias está o componente moral, ou seja, de avaliação. O que é moralidade? Moralidade não é moralismo. Né? Moralidade é você avaliar o mundo. Olha, isso é certo, isso é errado. Né? As ideias sempre trazem esse componente de avaliação. Né? Então, ideia e moralidade. A gente sempre imagina, então, que ideia e moralidade é coisa que a gente tem, como indivíduo tem. Isso nos faz burros. Né? Porque aí a gente não percebe que essas ideias e essa moralidade está fora de nós, nos domina e que nós somos colonizados por ela. Né? Quando a gente não percebe que a gente é colonizado, né, a gente não consegue fazer autocrítica. Se a gente consegue fazer autocrítica, a gente repete o erro. Simples assim. Né? No fundo, é isso que a gente tem que perceber, né? Há um conjunto de ideias e de avaliações, portanto, foram construídas a partir dessa época, 1920, 30, em São Paulo, né? Porque a elite paulistana ela vai ser dominante nacionalmente à medida em que essas ideias se tornam hegemônicas nacionalmente. Né? Como é que vai ser montado isso? Essa elite pensou, puxa, eu perdi o Estado, não posso ficar sem o Estado. O Estado é minha mina de ouro. Né? Eu não consegui reconquistar o Estado nem militarmente. Como é que eu vou fazer para que esse Estado volte às minhas mãos? Essa era a questão da elite paulistana. Né? Naquela época e até hoje. Qual foi a ideia? A ideia é brilhante, demoníaca para o mal, mas que foi brilhante. Ora, se eu perdi o Estado por conta de uma agitação de classe média, né, que tinha ido para a esquerda, quer dizer, Carlos Prestes, etc., era um tenentista, tinha gente de direita também, mas a classe média, se você deixar ela solta, ela vai ser tanto de esquerda quanto de direita, de todas as coisas do meio. Né? A ideia foi, como é que eu posso fazer com que a classe média, né, e letrada e, por extensão, todas as outras classes, né, possa ser dominada por ideias, né, e que toda vez agora que ela for para a arena política, ela vá como subordinada dessa elite e nunca mais contra essa elite, como foi no caso de Getúlio Vargas. Esse foi o ponto. Né? Essa ideia foi tão bem montada que depois disso, né, quer dizer, claro que a classe trabalhadora desenvolveu uma autonomia muito mais tarde, né, que não existia. Então esse foi o dado novo quer dizer, nessa história, mas a classe média nunca mais saiu à rua contra a elite. Como isso foi possível. Esse é o ponto importante para a gente compreender o que está acontecendo agora. Olha, esse pessoal que já tinha o poder econômico criou um poder ideológico. Né? Como foi montado esse poder ideológico? A imprensa. Né? Aí, se vocês pensarem, todos os grandes jornais de São Paulo se criam nessa época. Né? Não existia televisão ainda, depois essa televisão vai ser mera extensão desse poder, de famílias de elite, né? Mais a imprensa, quer dizer, e a imprensa é extremamente importante, não é só a imprensa, editora, todo o mercado letrado. Né? Porque por que letrado? Porque na classe média você não vai. A classe média você não pode matar nem mandar a polícia descer o cacete, porque você precisa da classe média. Né? Como foi feito, como vocês sabem muito bem, na primeira grande greve geral de 1917. Uma greve heróica, né? Onde se mandou a polícia descer o sabre, e criança, mulher e tal, não é isso? Os trabalhadores ganharam a greve, o acordo foi publicado em todos os jornais. No dia seguinte, todos os líderes foram perseguidos, mortos, exilados ou mandados para o Amapá, onde tinha uma onde tinha uma peste de malária. É assim que essa classe trata, até hoje, trabalhadores e, muito pior ainda, essa ralé. Mas com a classe média você não pode mandar descer o pau. Por quê? Porque você precisa da classe média. Né? A classe média é quem vai exercer as funções aí de supervisão e controle da produção, do mercado, né?
e depois a justificação e a legitimação dessa ordem. Né? O que é a classe média? Né? É muito importante que a gente tenha compreensão disso. A classe social não é, como a gente vê até gente de esquerda dizendo, renda. Né? Se você acha que classe média é renda, né? Um discurso científico de elite está fazendo você de imbecil. Basicamente é isso. Né? Por quê? Porque a renda é só um dos privilégios possíveis, não é isso? E renda é um privilégio que é consequência de outros privilégios anteriores à renda, obviamente. Né? Porque se você começa pela renda, pessoal, algumas pessoas ganham milhões de reais de renda mensal, outros ganham 500 reais. Né? O que importa não é você dizer, olha, fulano de tal, ou não sei quanto por cento ganha 500 reais e 1 ou 2% ganham milhões. O que importa saber o que foi que aconteceu. Né? E renda é uma coisa que você recebe quando você é adulto. O que foi que aconteceu na adolescência e na infância dessas pessoas, que alguns vão ganhar milhões e outros nada. Não é isso? A única questão importante é essa. Né? E não você simplesmente é o resultado final, escondendo o principal, que é a produção invisibilizada da desigualdade. Né? A esquerda não pode, por exemplo, né, comprar um conceito de classe que tem a ver com isso. Né? É só porque o conceito de classe é transformado numa coisa que não significa coisa nenhuma, né, que quando a gente quer falar de desigualdade, aí tem que falar em coisas como racismo, como não sei o que, ou seja, todo o ponto simbólico da desigualdade no capitalismo, que é comandada pela classe. A origem de classe explica tudo. Os privilégios de classe explicam tudo. Não é que não tenham outras coisas importantes. É claro que tem. Mas a proeminência é da classe. Né? E aí, se a gente entende a classe como reprodução de privilégios positivos ou negativos, né? Porque o privilégio pode ser negativo, não é isso? O privilégio de você não conseguir montar os seus filhos para se dar bem na escola. Né? Isso pode ser reproduzido. Isso é a marca dos excluídos entre nós. Né? E tem uma série de privilégios que são invisíveis. Privilégio da classe média em estímulo aos seus filhos, em pensamento abstrato, capacidade de concentração, disciplina, que aí os meninos dessa classe chegam com 5 anos como vencedores. Aí eles vão depois ter no mercado de trabalho, né, prestígio e salário 50, 100 vezes maior daqueles que não tiveram. É isso que explica porque alguns se dão tão bem na sua renda e no seu prestígio e outros mal. É isso que importa perceber. Ou seja, então classe é reprodução de privilégios. E que não são só econômicos. Né? Quer dizer, os privilégios econômicos estão misturados em todo tipo de privilégios, mas esses privilégios são invisíveis. Né? Especialmente o que a gente pode chamar de capital cultural, ou seja, o conhecimento. Né? Que é exatamente os dois grandes capitais do capitalismo. Né? O capitalismo precisa de conhecimento tanto quanto precisa de dinheiro. Você não entende isso, não entende como o capitalismo funciona. Né? O capitalismo usa ciência e técnica tanto como uma força produtiva direta, e é por isso que o capitalismo é produtivo, né? É a face dinâmica do capitalismo, é exatamente isso. Ele usa ciência e técnica diretamente na produção, para o aumento da produtividade, né? Mas não apenas isso. Né? Existe um conhecimento que é incorporado pelo trabalhador, o trabalhador no sentido amplo do termo, né? Que faz com que no capitalismo, né, o capitalismo só explora racionalmente o trabalhador que tem incorporado o conhecimento. Né? E esse conhecimento mais valorizado, né, forma exatamente o privilégio da classe média. Né? Como a propriedade econômica é muito concentrada na mão de poucos, o privilégio da classe média vai ser exatamente a reprodução de conhecimento. O pessoal tem uma aparência de independência. Né? Não é diretamente independente da elite econômica como o CEO de um banco é. Né? Mas vai terminar no mesmo. Mas essa aliança ela é só de uma aparente independência. Por quê? Porque para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para a capa superior
de todo o aparato judiciário e policial do Estado, né? Eles ganham dinheiro como? Por que esse cara ganha 100 mil, não sei quanto mais, né? Sem controle, né? Por quê? Porque a forma dele conseguir isso é chantageando o poder político, né? Certo? Ou seja, é bom para ele enche o bolso, não só enche o bolso, aumenta mais o poder, né? Ou seja, quando ele põe em xeque o poder político, né? Não só põe em xeque o poder político, mas ele também rouba a agenda do poder político. No fundo, pessoal, a estigmatização e a criminalização da política que a gente está vendo agora e que a gente vê nesses últimos 100 anos é um ataque ao sufrágio universal, não vamos nos enganar. É o poder político, né? Legitimado pelo voto popular, pelo sufrágio universal, né? O que esses juízes querem fazer é se adonar, se apropriar da agenda de Estado, por exemplo, com o punitivismo, etc. Não é isso? Por que isso? Porque isso dá mais poder a ele como corporação, né? E aí, se você já tem uma ideologia idiota, né? Que não tem fio nem pavio, não é isso? Mas que já está na cabeça de todos os brasileiros, porque está na escola, está na imprensa e está nas universidades, né? Aí ele pega, quer dizer, imagina, o cara recebe de presente, presidente, né? Entende? Uma ideologia que favorece ele começar a ter todo tipo de privilégio mandar no Estado, né? Não é isso? Quer dizer, a sanha santa desse pessoal é isso, né? Quer dizer, imagina, eu estou ganhando mais dinheiro, mais poder, né? E ainda estou tirando onda, né, de agente moralizador da nação. Tá? Para esse pessoal é ótimo. Né? E por conta disso, eles são uma espécie de aliado natural, né? Entendeu? Apesar de ter um cargo público, é inamovível e tal, é um aliado natural da elite financeira do Estado, da elite financeira do mercado. Por que é um aliado natural? Porque os dois têm interesse em desmoralizar e apropriar o poder político e deslegitimar o voto popular. Esse é o ponto dessa construção. Né? E esse negócio ainda tira onda na esquerda, né, de que você está sendo crítico. Não, tal, essa elite, tal, né? Não é isso? O ministro Barroso repetiu na Inglaterra. Eu tenho uma vergonha desse ministro. Como é que pode negócio? Exatamente essa besteira. Tem que ter menos Estado, né? Quer dizer, menos Estado para os pobres, claro, né? Porque o Estado da elite vai ser maior, não é isso? Né? Porque é a fonte de todo. E aí o cara diz isso como se estivesse criticando, né? Como se fosse uma pessoa crítica né? E tal, para ele estar sendo o mais conservador possível, né? E referendando os interesses econômicos mais restritos, né? E mais absurdos. Então isso eu acho que é extremamente importante para que a gente entenda o que está acontecendo agora. A partir disso, se criou o quê? Se criou um bloco antipopular, que funciona até hoje. Né? O começo disso foi a década de 1930, mas é claro que isso não se consolida imediatamente. Né? A ditadura militar, né, com o seu aprofundamento da desigualdade, deu cores finais a esse bloco antipopular. Ou seja, o bloco onde 20% se contrapõe a 80%. Né? Não é isso? Ou seja, você vai ter um mercado para 20%, onde só esses 20% compra, e um outro mercado. Você vai ter dois planetas dentro do mesmo país. Não é isso? Né? Aí vai ter uma escola para esses 20%, uma escola para os 80%. Um plano de saúde, uma coisa de saúde para esses 20% e o outro, né? Quer dizer, você mal vai ter comunicação possível entre esses 20% e os outros 80%, exceto o futebol. Né? Entende? Você tem dois planetas, né? Entende? E um economista conservador definiu bem, uma Bélgica e uma Índia. Né? Entende? Um público que tenha os privilégios da classe média europeia, não é isso? E americano, e outros vão ser oprimidos, né? Entende? Explorados como os indianos são. Né? Isso se torna
um mercado, uma política muito peculiar, consolidada a partir dos anos 70, né? E que continua até hoje, né? Que explica o que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, obviamente, esse tema da corrupção é extremamente seletivo, né? Entende? Não é qualquer corrupção, não é isso? Então, obviamente, a perseguição que houve e que está havendo a Lula e ao PT não tem nada a ver com a corrupção, né? Inclusive, né? Quando teve o negócio de Aécio e Temer e tal, né? Gravado com prova e tal, ninguém saiu às ruas. Então, o que é que tinha? Por que o ódio a Lula? Né? Ideia? O ódio a Lula foi porque ele tocou nesse ponto, que é a distância em relação aos pobres, que é percebido pela classe média como uma traição a essa aliança antipopular. Não é isso? Especialmente a gente sabe aí o desconforto que a entrada de pobres em shopping center, em aeroporto, mas especialmente na universidade. Né? O golpe foi contra a entrada de pobres na universidade, de 3 para 8 milhões, porque ele foi sentido como sendo, né, uma ameaça. É claro que não é uma ameaça real, isso não importa, né? Porque a classe média tem 1000 outros privilégios que os pobres não têm. Por exemplo, relações pessoais e tudo, que são muito definidoras depois, de que é o tipo de oportunidades que uns vão ter e outros. Mas o mero medo de que isso pudesse acontecer, já teve a atitude preventiva e aí levou milhões à rua, né? Porque aí é o tipo do negócio, você precisa ter esse pretexto. Né? Por quê? Porque num país superficialmente católico como o nosso, é canalice você ter raiva, você ter ódio de quem já é frágil e vulnerável. Então você não pode dizer isso. Ou não podia, porque agora pode. Né? Entende? Então você cria o quê? Você cria sempre o pretexto da moralização. Então você sai às ruas porque não porque você é um canalha que odeia o pobre, mas porque você é um moralizador. Quem é que não quer? Qual é o canalha que não quer ouvir isso? Olha, você não é canalha. Né? Contrário. Né? Entende? Você é um cara legal, né? Moral e tal. Você está, né, lutando pelo Brasil, etc, 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 etc. Né? Esse é o ponto. Né? Entende? E que o ponto principal nisso é que a esquerda repetiu isso, né? E nunca criticou isso. Né? A esquerda nunca criticou o pacto de poder, né, do bloco antipopular que associa a elite dos donos do mercado com a fração conservadora da classe média, né, que é usada sempre como o povo dessa elite. A tropa de choque é dessa elite. Né? Aí você tem algumas coisas. O que está acontecendo agora? Olha, o que está acontecendo agora é que a primeira coisa que aconteceu, duas coisas são importantes. Agora, esses canalhas, quer dizer, a parte canalha fascista da classe média e até das classes populares, infelizmente, mas é isso que a gente tem que admitir, não é isso? Agora pode explicitar que, né, quer dizer, que é o ódio ao pobre, efetivamente. As pessoas dizem isso, olha, eu sou sincero, você é um hipócrita. É isso que um bolsonarista, é assim que um bolsonarista pensa. Então ele quer dizer mesmo, aí ele, né, joga ainda com mais uma vantagem moral contra os outros, né, de ser sincero e os outros hipócritas. Né? Isso foi construído, obviamente, pela Rede Globo e pela Lava Jato. Né? Rede Globo e Lava Jato é a articulação, o conluio que materializa o estado de exceção entre nós. Né? O estado de exceção significa acima da lei, acima da Constituição e acima do Supremo Tribunal. Né? Não é isso? Quer dizer, e aí você vê coisas assim como, por exemplo, a inteligência, né? E a inteligência, como a gente sabe, não tem nem bem nem mal, né? A inteligência do ministro como Gilmar Mendes, né? Entende? Quer dizer, que percebe que o Supremo Tribunal está perdendo o poder. Claro, porque tem um juiz Moro de primeira instância decide o que ele quiser. Não é isso? Né? Ele contra a bancada da Rede Globo no próprio STF, que aí se entra nessa agenda punitivista. Não é isso? Quer dizer, que é a forma máxima, né,
do que a gente está montando, quer dizer, uma luta de classe feita de perseguição explícita, né? Um ex-presidente sendo condenado sem nenhuma prova material, etc. E todos esses assuntos que a gente bem conhece. A condenação do PT como organização criminosa e a corrupção de outros partidos como fulanizada foi um aspecto principal nisso aí, porque aí, inclusive, a Lava Jato criminosamente pegou esse tema da Rede Globo, assumiu como seu essa narrativa, e isso fez com que, por exemplo, como o PT foi a única novidade nesses últimos 100 anos desse tipo de política elitista, não é isso? Representando esses primeiros, essa primeira forma de interesse do organizado, trabalhadores rurais, urbanos e movimentos sociais, e como que unifica isso tudo é o tema da igualdade, né? Quando você diz que esse partido que unifica o princípio da igualdade para as classes oprimidas, que é onde o ressentimento e a raiva que o excluído sente, a raiva justa que o excluído sente contra a exclusão, né? Expressa isso. E aí você diz que esse partido usou isso como meio e não como um fim, usou como meio de assaltar o Estado, né? O que é que você faz? Você criminaliza o próprio princípio da igualdade social, né? Esse golpe é uma radicalização desses 100 anos de política elitista que a gente tem, porque ele não só criminalizou a política, ele criminalizou o próprio valor da igualdade social. Se a gente não percebe isso, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Quer dizer, Bolsonaro é o subproduto disso, né? Não é isso? Porque quem é que representa essa raiva e esse ressentimento irracional, enquanto tal, se não ele, né? Então ele é filho dessa articulação entre Lava Jato e Rede Globo, né? E conseguiu efetivamente, porque é isso que toda elite procura fazer, enfim, dividir o movimento, dividir as classes populares, né? E conseguiu dividir, né? Quer dizer, esse é o ponto principal, eu acho, dessa conjuntura que existia antes, dessa conjuntura que existe agora, né? Dessa noção aí de compromissos, etc. Quadro técnico do Estado, deixa eu ver aqui, visão, ódio, problematizar. Eu acho que, por exemplo, a gente está numa quadra em que, obviamente, qualquer forma de articulação vencedora das classes trabalhadoras tem que ter alguma forma de articulação com interesses do capital. Também não existe nenhuma outra saída. A gente estava discutindo isso antes também, né? No capitalismo o Brescia Pereira tem uma fórmula só. Olha, no capitalismo quem manda são os proprietários. Se você não vai jogar de algum modo com eles, você não vai jogar jogo algum. Não é isso? Embora isso seja complicado, complexo e tal. Isso não significa que você precisa obedecer ao capital. Tá? Quer dizer, foi um dos erros disso aí. Quer dizer, você pode endurecer o pescoço para jogar numa mesa de negociação, né? numa outra forma de interesse. O que eu estou querendo dizer com isso tudo, pessoal, é que não dá, eu acho, hoje em dia, para fazer qualquer tipo de política sem problematizar a entrada do capital financeiro entre nós. Né? Entende? Quer dizer, que não foi feito. Né? Que não foi feito nem por Lula, nem pelo PT. Né? Isso nunca foi tematizado. Como é que você vai explicar ao povo porque ele está passando fome? Porque ele não tem mais emprego, etc. Se isso é resultado de um ataque do capital financeiro. Né? Quer dizer, como explicar ao povo que ele não vai ter mais o dinheiro do pré-sal para a educação? Porque esse dinheiro vai ser dividido agora entre meia dúzia de estrangeiros e meia dúzia de nacionais. Né? Porque isso tem a ver com o ataque do capital financeiro internacional. Foi a base daquilo que aconteceu em 2013, né? Que deixou a esquerda paralisada. Claro, porque ela não tinha uma percepção própria dos fenômenos. Né? No fundo, a esquerda não tinha uma percepção própria, conseguiu fazer os BRICS, entendeu? Disso tudo, foi um milagre. Né? Entende? E foi exatamente para acabar com os BRICS que os Estados Unidos interviram aqui. Né? Sobre a forma de produção de escândalos e tal. Né? Você não precisa nem mandar
é a força militar. Você estimula escândalos, né, com os inimigos e tal. É isso que está acontecendo na América Latina inteira. Isso é um processo, é uma nova forma neocolonialista de dominação, né? É isso, você manipula o preço do petróleo para acabar com a Venezuela, Rússia, Brasil e tal, para conseguir acabar com a pobrezinha da Venezuela, mas com a Rússia já foi distinto, né? Por quê? Porque Putin e o sistema de poder é nacionalista. Foi exatamente o contrário do que a gente teve aqui com o novo governo, que foi entreguista, né? E esse pessoal e as classes proprietárias, né, estão articuladas no capital financeiro, porque o grande capital industrial e o grande capital agropecuário tem o seu ganho na especulação financeira, não mais na sua atividade direta. Isso dá o comando do processo econômico e político, portanto, a fração financeira do capital. Né? Quer dizer, se isso não for problematizado, fica incompreensível o que está acontecendo. Né? Então, acho que ele precisa problematizar isso. Né? E eu acho, e aí tentar conseguir alguma aliança com a parte do capital, quer dizer, sempre, não tem como, né? Que é prejudicada por esse tipo de interesse. Né? Mas a base, eu acho que tem que ser, nesse sentido radicalizado, uma articulação entre as próprias classes populares. Né? Claro que sob condições extremamente difíceis, né? Mas eu acho que todo esse jogo tem que ser refeito. Eu acho que, por exemplo, apesar das condições organizacionais, dinheiro, esse pessoal o ataque que o Brasil está sofrendo agora é internacional e nacional ao mesmo tempo. Né? Esse pessoal tem muito dinheiro e não tem nenhum escrúpulo. Né? Todos os nossos grandes milionários, né? Lehman, não sei o que, agora estão patrocinando esse tipo de coisa e vivem no Lac Léman, na Suíça. Isso é longe da bagunça que estão deixando aqui. Né? Isso é típico do capital financeiro. Né? Quer dizer, o capital industrial não, tem que ficar no país, não pode passar tão fácil a planta de um país para o outro. Né? E esse pessoal está o quê? Tá pagando fake news, mentira, né? E esse tipo de coisas como a gente está vendo aqui. É uma força altamente centralizada, rica, que está combatendo o quê? Uma força fragmentada, descentralizada e sem dinheiro, que somos nós. Não é isso? Né? Agora, para não deixar só desânimo, eu acho que tem uma grande chance em toda crise, quanto mais profunda ela é. Né? Eu acho que nunca ficou tão claro, né, as vísceras e o pus desse tipo de dominação. Né? Quer dizer, eu estou sentindo e eu tenho andado o país inteiro, né? Eu estou sentindo uma pulsação política como eu nunca senti na minha vida. Né? As paixões políticas, para bem e para o mal, e aí o nosso compromisso é fazer com que essas forças para o bem sejam fortalecidas. Né? Entende? Eu nunca vi um país tão vibrante, tão canalizado para a vida política, né? Entende? Como ele está agora. Né? Eu acho que é uma chance única, histórica também, né? Mas aí eu acho que tem que ter a coragem, não uma forma do compromisso retórico e tal. Né? Quer dizer, todo compromisso que tiver que ser feito dentro de um contexto onde os proprietários que mandam no mundo, que mandam na capacidade de investimento, por exemplo, etc., né? Tem que ser feito depois. Né? Entende? Eu acho que agora é a hora de um discurso, né, que exponha a realidade do que está acontecendo, que é uma coisa que a esquerda nunca fez. Né? Jamais fez. Né? Sempre fez uma política, não só do compromisso real, mas do compromisso retórico também. Né? Entende? E onde isso nos levou. Né? Então, eu acho a explicitação entende? Que eu tento fazer, por exemplo, nos meus livros. Né? Entende? Quer dizer, porque, por exemplo, eu ficava vendo os meus colegas da academia dizer, não, o capital financeiro cria as suas próprias condições de legalidade, por exemplo. Quem vai entender isso? Hã? Não é isso? Hã? Quem diabo no povo vai entender isso? Não. O capitalismo financeiro é a corrupção, porque é isso que está na cabeça das pessoas. A corrupção real. Né? Porque a corrupção política, aí está o grão de verdade, é claro, porque na política se rouba também,
Não é isso? Essa é a única coisa, né? Mas é a corrupção do aviãozinho superficial, é uma gota no oceano, né? A corrupção real, por que a gente não vai chamar isso de corrupção? De roubo, do assalto real, né? Entende? Por quê? Porque você comprou 400 deputados que vão assinar tudo que você mandar, entende? Mas aí a captura, a mudança de perspectiva é radical, né? E vai o quê? E vai contra a política de 100 anos dessa elite de criar o bode expiatório, né? Aí você bota o bode na mesa, né? Não é isso? Assim, o roubo é aqui, a corrupção é aqui. É corrupção porque a gente tem que pegar o nosso conceito de corrupção e não o conceito de corrupção dessa elite, que é montado para o Estado, que é uma coisa idiota, né? Quer dizer, o elemento corrompido no Estado é o garçom, não é isso? É o cara, é o aviãozinho do tráfico, é o único que a polícia pega, e é o único que efetivamente os poderes judiciais pegam. Ninguém quis pegar o roubo do capital financeiro, né? Que obviamente está comprometido em todas essas coisas, mas é santificado. A gente tem que tirar essa santidade virginal desse pessoal, né? Explicitar o que se faz, né? Que é a forma de você dizer, olha, isso aqui é um mero bode expiatório, ó, quem está fazendo você pobre, quem está tirando a saúde, quem está, né? E aí problematizando os temas que são importantes nisso, a dívida pública, né? A gente paga 400 bilhões só de juros da dívida pública. É por conta disso que a gente não tem saúde e educação, né? Entende? E a dívida pública são 300 lavas, a cada ano são 300 lavas-jato. Isso é uma forma óbvia de você mostrar como o povo é imbecilizado, né? Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser utilizado, né? E tal. E você mostrar que o real roubo são isenções fiscais trilionárias e tal, de que isso tira verbas para outras coisas, etc. Que o tema da distribuição de riqueza e poder, tá? O centro dela, o cerne dela, né? É essa articulação do mercado financeiro. Um pouco isso, pessoal. E aí fica aqui à disposição para a gente aprofundar os temas que vocês julgarem necessários. Obrigado, Gessé. Mais uma vez agradecendo a presença dos sindicatos bancários, CUT Nacional, Sintra-Enfa, APOESP, SEB ABC, SEB São Bernardo. Ok, pode gravar? Pode. Vamos lá, entrevista com Gessé Souza. Gessé Souza é com Z no final, Isso. Ele é sociólogo e escritor. Vai participar hoje, né, de um debate público no Sindicato dos Químicos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o tema que você vai estar abordando hoje. A gente está numa outra conjuntura dentro do golpe, como tem sido denunciado. Como que você avalia a situação atual? Bem, eu acho que a conjuntura ela não se explica por si mesma, né? A conjuntura se explica pelo passado, sempre, né? E a ideia é que, quer dizer, e a gente tem aqui no fundo o ciclo que está acontecendo nesses últimos anos, ele é um ciclo de quase 100 anos, né? Ele começa com a transição da República Velha para a Revolução de 1930, com Vargas aqui em São Paulo, né? E o que a gente está vendo hoje quer dizer, esse discurso da República Velha tentou se modernizar, por exemplo, com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, etc, né? Quer dizer, o que mais caracteriza a República Velha, o que é? É a continuidade, né, do ódio ao escravo no ódio ao pobre. Né? A gente não consegue entender nada do que está acontecendo no Brasil hoje sem que a gente assuma, né, a noção do ódio ao pobre. Né? O ódio ao pobre, ele assume 1000 formas que são muito distintas. Né? Ele assume desde o assassinato, puro e simples, do pobre, né? Especialmente o negro, mas eu acho que ele é especialmente o pobre, né? Porque ele pode ter várias cores, não é isso? Né? Quer dizer, que são 60 mil assassinatos a cada ano, isso é o dobro do que acontece na guerra civil num país como a Síria, né? Entende? Até as formas
mais sublimadas disso. Quer dizer, o que a elite brasileira nunca tolerou foi o sufrágio universal, né? Ou seja, que esse pobre se expresse, que esse pobre tenha voz, né? Entende? E é o que a gente está vendo agora. Por exemplo, a prisão de Lula, o que é, né? Olha, pode até ter voto, mas não vai ser o representante que vocês querem, né? Entende? Quer dizer, então, isso não é um processo que está começando agora, né? Isso é um processo de longo prazo, de longa duração, com idas e vindas, com 1000 lutas, né? E o que a gente está vendo agora é uma luta, mais uma luta nesse processo que tem 100 anos, né? Por exemplo, se a gente pensar, digamos assim, o período áureo dessa República Velha foi quando ela foi modernizada por Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique é uma espécie de o representante ideal dessa elite, que é uma elite muito atrasada, mas aí você bota um cara que tem um charme parisiense, da USP, fala línguas, etc, né? E tira a onda de que está, quer dizer, obviamente ele montou o esquema do capital financeiro, como a gente tem aqui hoje no Brasil, quer dizer, o grande ponto de Fernando Henrique como presidente foi ser o pai dos bancos, né? De montar essa dívida pública, ele não sabe a quem deve, etc, não é isso? E uma espécie de quê? E um toque civilizador nessa noção de que de um apoio aos direitos humanos, desde que seja de uma forma abstrata, sem muito dinheiro e nada e que não toque na distribuição de riqueza e poder, né? Esse é o ponto, que essa elite jamais, desses 100 anos, né, jamais tergiversou, jamais entrou em compromisso, né? A distribuição de riqueza e poder, né? Quer dizer, o golpe foi exatamente isso, quer dizer, uma tentativa, a única, primeira tentativa histórica de pegar exatamente a classe mais baixa, dos excluídos entre nós, né? E não levá-las para uma classe média. Isso foi uma besteira ter tocado nesse ponto, isso é uma mentira, né? Quer dizer, mas você transformar, você sai, quer dizer, 35 milhões de pessoas saindo dessa ralé para a classe trabalhadora precária, o que já é uma coisa importante, mostra que se você der a oportunidade, não existe uma classe condenada, ela pode se, né? Entende? Esse foi o ponto que fez com que o golpe acontecesse, porque a associação entre a elite e a parte conservadora da classe média, né, é a preservação da distância entre as classes, ou seja, o pobre no lugar dele, etc., né? Como escravo, etc., né? Quer dizer, mal pago, humilhado, etc. Então, isso mostra, obviamente, que a situação que a gente está vendo agora é uma máscara nova de um jogo que está sendo jogado há mais de 100 anos entre nós, né? Sim, Gessé, mas pensando nesse cenário, né? Um ano de eleições já virou clichê, todo mundo falando, as eleições mais imprevisíveis desde 89, e com a prisão do presidente Lula. Como que você vê hoje o papel na mídia para a consolidação desse golpe que tem avançado e o desafio que os movimentos sociais e o movimento sindical têm pela frente? Bem, eu acho que tem que ser explicado, e que nunca foi efetivamente, inclusive a esquerda tem que fazer uma autocrítica disso, né? De que modo funciona o saque do capital financeiro. Não é isso? Quer dizer, porque é uma forma muito, a forma juro é uma forma muito oculta. As pessoas não percebem que elas estão sendo assaltadas, tá, né? Entende? Eu acho que tem que ser montado o quê? Eu acho que não tem que ser feito compromissos, né? Quanto a isso. Eu acho que tem que ser mostrada como a questão da corrupção política é meramente um bode expiatório, né? E tem que ser explicitadas as formas onde os donos do mercado, sob o comando do capital financeiro, assaltam, roubam a sociedade. É fácil mostrar isso, né? Entende? Quer dizer, a merreca que esse circo da Lava Jato diz ter recuperado é menos de 2 bilhões de reais, né? Quer dizer, imagine só as isenções fiscais de bancos e tal, que são muitas vezes mais do que isso, latifundiários, etc. Isso é que é roubo, né? Não é porque os bancos compram 400 deputados para assinar qualquer tipo de lei que isso deixa de ser roubo, que isso deixa de ser corrupção, né? A sociedade não sabe disso, né? E se esse aspecto não for tematizado, as pessoas não sabem por que estão ficando mais pobres, né? Inclusive a classe média, né? Quer dizer, os pobres estão
estão obviamente ficando mais pobres. E a massa da classe média também, né? Então você pode, a partir disso, tematizando essas questões que são esses centrais, né? Que tem a ver com o empobrecimento, que é o que a mídia não vai fazer nunca, né? Entende? Eu acho que esse é o ponto mais importante a ser discutido e debatido agora. Tá certo. Tem mais algum outro ponto importante em relação ao debate que vocês vão promover agora que você acha importante destacar? Não, quer dizer, o que eu vou tentar fazer agora é um pouco o quê? A partir dessas questões que são macro, históricas, etc., quer dizer, tentar trazer uma contribuição para a compreensão do que a gente está passando agora. Mas, quer dizer, sempre nesse quadro. O que a gente está passando agora é uma nova máscara, né, de um jogo antigo. Né? E esse jogo é baseado em quê? Esse jogo está baseado numa associação entre a elite de proprietários, né? E a porção mais conservadora da classe média. Né? E o grande ponto desse jogo é a moralização, né? Quer dizer, num bode expiatório que não toca na questão principal, né? Mas que mantém a noção do ódio ao pobre. Né? Quer dizer, a gente tem que tematizar essas coisas, né? Entende? Quer dizer, porque isso nunca foi tematizado de um modo radicalizado, de um modo explícito, etc. Quer dizer, no Brasil você sempre montou forma de compromisso nisso. A esquerda sempre participou desse tipo de compromisso. Essa é a real autocrítica da esquerda. O resto é besteira. Né? Entende? Que a esquerda sempre foi colonizada em grande medida pela direita, por esse discurso liberal absurdo, né? E por conta disso não sabe como mexer no Estado, né? Entende? Quer dizer, no fundo você tem que quer dizer, o que a gente vive hoje em dia é uma luta de classe explícita, né? Entende? Quer dizer, e muitas vezes isso não foi explicitado, inclusive pela esquerda, né? Entende? Quer dizer, e perdeu a compreensão desse processo, né? Entende? A esquerda precisa ter uma concepção, quer dizer, a esquerda, eu digo exatamente essa perspectiva da maioria explorada e oprimida. As pessoas precisam saber por que elas são oprimidas e exploradas, né? Entende? Quer dizer, então, eu acho que a esquerda tem que ter uma noção sobre como funciona a sociedade própria, independente da direito, que ela nunca teve, né? E o Estado, porque afinal você vai usar esse tipo de programa dentro do Estado. O Estado tem um funcionamento complexo e a esquerda nunca teve também, né, uma noção autônoma de como funciona o Estado. Né? Eu acho que a limitação de toda a política de esquerda, quando ela chega ao poder e explica porque ela tem um voo de galinha, né? Entende? É que a esquerda sempre imagina que, olha, eu vou botar aqui um projeto econômico mais inclusivo, né? E aí, por alguma magia, as pessoas vão compreender isso. Então, não é assim, não existe magia, né? Esse processo de compreensão tem que ser contínuo, né? Entende? Você não pode deixar que a Rede Globo faça isso para você. Né? Entendi. Tá certo, José. Obrigada.